Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, gente. Espero que esta segunda-feira encontre vocês todos bem. Estamos aqui novamente com outra live da Classmaker Educação, trazendo hoje o Alisson Campina, que a gente anunciou nas nossas agendas. E nós vamos dar uma boa noite para ele, uma boa noite para o Alex, e aí nós vamos passar a nossa agenda, ok? Alisson, muito boa noite, muito obrigada por ter estado aqui com a gente, por estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, enfim, para falar sobre um assunto muito bacana, um assunto muito interessante. Hoje à tarde eu recebi algumas mensagens já do pessoal falando que está bastante ansioso, esperando, enfim, ouvir aí o seu posicionamento, o que a gente vai conversar, como que vai evoluir. Alex, também muito boa noite, obrigada por você estar aqui com a gente. E eu vou passar rapidinho a nossa agenda para a gente poder passar para o Alex sobre os nossos cursos e aí a gente vai bater um papo com o Alisson. E o Alisson vai contar para a gente como que foi esse percurso dele, como que ele chegou até aqui, enfim, perspectivas, o que aconteceu, tudo aquilo que tinha de diferente, ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui na nossa agenda. No dia 18 de novembro, nós vamos estar com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. No dia 23 de novembro, eu vou estar aqui junto com o Alex, falando um pouquinho sobre inteligência artificial na educação. Dia 25 de novembro, nós vamos estar com a doutora Elaine de Sarno, conversando sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, casos clínicos e como resolver as questões, quem procurar, como fazer, as orientações, ok? E no dia 30 de novembro, nós vamos ter aquele evento incrível que é o Open Mind na educação. Então vão ser vários painéis que a gente vai estar fazendo todo mês com convidados diferentes e nós vamos estar conversando aí, tendo um painel inicial falando sobre a sala de aula. E para isso nós temos convidados, nós temos o Elis Melim, nós temos o Benê Moreno e temos a Cláudia Lopes para conversar com a gente. Nós vamos ter um tempo de mediação, ok? Para o posicionamento de cada um, enfim, as nossas perspectivas, que a gente vai falar. E como vocês perguntaram, Carla, mas vai ser como rádio? Vai ser como rádio. Não dá para ficar falando muito tempo, gente, porque tem muita gente para falar. Então a gente vai colocar o assunto, vamos abrir a temática, e aí cada um vai passar as suas expectativas e vai começar a interação com o público, ok? Bom, no dia 2 de dezembro, eu vou estar aqui junto com o Alex, eu vou estar falando sobre educação 6.0 com vocês, ou educação plus, ok? A educação do 6Cs e do E ao quadrado. Nós vamos aprender o que é isso e do que se trata, ok? No dia 7 de dezembro, nós vamos estar com Jean Rafael Tonseac falando sobre o uso do game como uma ferramenta de letramento digital. Vai ser bem bacana essa live. No dia 9 de dezembro, nós vamos estar com a Jenny de la Roça sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. No dia 14 de dezembro, nós vamos estar aqui com a doutora Márcia Barreira, especialista da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e ela vai estar conversando com a gente sobre dislexia, ok? Diagnóstico, como que a gente encaminha, como que funciona. E, de novo, eu posso falar isso daí com causa, eu conheço a ABD, é uma instituição séria, algumas pessoas me perguntaram, meu filho foi diagnosticado através da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia, então a gente pode falar quando a gente já conhece o tópico, ok? Quando a gente conhece aquilo por uma própria experiência, ok? Bom, no dia 16 de dezembro, nós vamos estar com a Daniela Costa. Alex, qual é o tema da Daniela Costa? Ela vai estar falando sobre ensino remoto, mas precisava fechar, né, o tema. Qual que vai ser? Ela vai falar... O tema da Daniela Costa a gente ainda vai fechar, mas vai ser relacionado ao ensino remoto, pessoal. A princípio, só para vocês terem uma ideia do que ela vai falar,
ela vai trazer um panorama da Covid, tá? E como é que as dificuldades que as escolas vieram tendo em relação a esse tema e, enfim, todo o cenário do ensino remoto durante essa pandemia, ela vai trazer para a gente aí nessa live sobre ensino remoto, tá ok? A princípio, o título é esse, ensino remoto. Bom, e aí nós vamos, a Classmaker vai entrar um pouquinho aí em descanso, época de férias, né? Época de carnaval, festas natalinas. Na verdade, é mais um descanso mesmo. A gente vai estar encerrando a nossa atividade justamente no dia 16 de dezembro. Mas aí nós vamos fazer as reprises das lives, ok? Que a gente fez anteriormente. Então a gente vai pegar as lives. Quem que já quiser tá dando aí uma ideia, olha, reprisa aquela live, enfim, já vai passando pelo contato que aí a gente já vai estar colocando numa agenda das reprises, ok? Nós vamos voltar na semana do dia 11 de janeiro. Então, no dia 11 de janeiro, nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, falando sobre a importância do som, ok? Ela é fonoaudióloga e ela vai passar para a gente como que funciona, qual que é a importância do som para o sistema do processamento central auditivo do aluno, por que que a gente tem aquelas dificuldades do fala, que é o T com D, o V com F, enfim, todas aquelas trocas, o P com B, não conseguir pronunciar o R, o OR, não conseguir falar o AR e o ER, nossa senhora, no final, no que isso implica para a educação, como que é a trajetória, algumas propostas de como acertar isso, obviamente que ela não vai estar podendo passar nenhum tipo de exercício adaptado, mas ela vai fazer as orientações. E de novo, eu também posso falar da doutora Lilian, porque já conheço a doutora Lília há muitos anos, sei a profissional que ela é, e ela foi uma das profissionais que trabalhou em parceria aí, enfim, com a minha família, para quando a gente fechou o laudo do meu filho, né, de dislexia, déficit de atenção, processamento central auditivo, e como que foram esses trabalhos, tá? Foram uns trabalhos aí realizados aí, gente, em 4 anos, teve, enfim, muita coisa aconteceu. Então, é interessante você sempre pegar aquilo que você tem referência, ok? Bom, não deixem de acessar as nossas redes sociais. Gente, estamos com 11 mil educadores, 11 mil pessoas na radioclassmaker.com.br. Gente, 11 mil educadores, isso não é pouca coisa, ok? Então, assim, acesse a nossa Rádio Classmaker, lá você tem o link para todas as nossas outras redes sociais, nossa rede social no Facebook, Classmaker Educação, a nossa rádio que eu acabei de falar, e no YouTube você encontra todas as nossas lives gravadas, são mais de 50 lives que foram aí sendo produzidas desde o mês de maio, pensando em você, educador. Todos os assuntos que a gente entende que fazem parte do seu dia a dia, mas aqueles que o pessoal pediu, ok? Classmaker Educação, o canal do YouTube. Temos também Classmaker Educação no Instagram e no LinkedIn. Então, acessem todas as nossas redes, entrem no nosso site www.classmaker.com.br para se interarem em tudo que está acontecendo. E logo, logo nós vamos ter também aí enfim, uma novidade no nosso site, que o Alex já está preparando aí, como que isso daí vai ficar. Nós temos algumas novidades aí, justamente falando sobre isso. E aí a gente vai estar conversando melhor com vocês. Entrem em contato com a gente, ok? Então agora, Alex, fica com você para dar os cursos. Tá ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, Carla. Boa noite, Alisson. É um prazer ter aqui você com a gente nessa live segunda-feira, iniciando aí essa semana maravilhosa, que tem feriado na sexta-feira, pessoal, aqui em São Paulo, tá? Feriado para quem? Feriado para quem? Não entendi essa parte. Feriado pra gente, né, Carla? É dia de planejamento, mas enfim. Entendi. É bom que a gente se vê e planeja aí pro pessoal as novidades aí pro próximo ano, certo? Bom, vamos lá? Eu vou falar para vocês rapidamente sobre os cursos que vão começar a rolar essa semana na Classmaker Educação, que no dia 17 aí a gente já tem o curso com as novas gerações e as novas ferramentas para o ensino, com o Igor Arnaldo, o qual ele vai dar esse curso magnífico aí para a gente, falando sobre como você pode utilizar as novas ferramentas contemporâneas aí, se são novas, são contemporâneas, né, pessoal? Vamos lá, um pleonasmo aí de vez em quando. Mas como você pode usar as novas ferramentas a favor da educação, a favor do processo de ensino e aprendizagem aí na sua aula. Você quer ser um educador disruptivo, quer inovar, quer trazer de fato
conhecimento para o seu educador por meio das novas tecnologias, vale a pena fazer esse curso junto com o Igor Arnaldo aí, que começa amanhã, no dia 17. Bom, e no dia 19 nós começamos o curso de Educação 4.0 com Carla Lukzik. Quem participou da primeira turma de Educação 4.0 gostou bastante do curso. Vocês podem ver uma live que a gente fez com os alunos de Educação 4.0, está lá no YouTube. Você também pode ver a live que a gente fez com os alunos de redes sociais, que foi um outro curso assim fenomenal que a Carla deu aí para a gente. E foi maravilhoso também. Muitos professores começaram a utilizar aí os recursos das redes sociais para as suas aulas. Lembrando que a gente não fala só sobre manuseio de rede social, a gente entra no conceito e como de fato você pode utilizá-la aí para deixar sua aula mais dinâmica, mais incrementada, ser uma aula diferente, ser um grande diferencial para você aí que é educador e precisar começar a utilizar as novas tecnologias dentro de sala de aula, tá ok? Bom, só esses dois recadinhos que eu tinha para dar para vocês em relação aos cursos, porque ano que vem teremos mais cursos. Então, quem não conseguiu fazer os cursos da Classmaker neste ano, ano que vem tem mais aí, tá ok, pessoal? Lembrando para vocês que os nossos cursos, eles não são videoaulas. São cursos que eles são em tempo real, então são 100% à distância, mas você vai interagir aí com uma turma reduzida de 5 a 10 pessoas no máximo, que é justamente para você ter qualidade aí no seu curso. Mas hoje a gente vai falar aqui sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades com o nosso amigo Alisson Campina, esse nosso convidado aí especial aí, que é lá do Nordeste do país aí, né, Alisson? Bom, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu entrei em contato com o Alisson, venho acompanhando aí nas redes sociais o trabalho dele, que é magnífico. Ele que é um professor que vem cada vez mais se apropriando também aí das novas tecnologias. E eu falei assim, não, eu tenho que chamar esse cara para falar com a gente, e ainda mais para falar como que ele vem trabalhando isso aí na região do Nordeste, né? Aí no Nordeste do Brasil, aí o meu Nordeste que eu tanto amo, certo? Alisson, eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar para o pessoal. Conta um pouquinho para a gente, por favor, a sua trajetória profissional, como foi que você começou na área da educação, como foi que você começou a ter esse contato maravilhoso com a educação e o uso das tecnologias a favor da educação, que isso aí acaba ainda sendo um tabu para muitos educadores. E também já pode entrar no tema, ou quando você terminar, você já me pergunta, que eu já peço para você entrar no tema aí de o que é esse design de experiência, cara, ainda mais voltado para a educação. A palavra é sua, Alisson. Eu agradeço. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Agradeço demais o convite. Esse convite foi feito já faz alguns dias. Então, agradeço demais o convite. Você, Alex e da Carla. E conversar sobre educação é sempre alguma coisa que me move muito enquanto educador, que sou professor de História há 21 anos, 21 anos que eu tenho essa profissão de professor de História do ensino básico. Já fui professor do ensino superior por algum tempo, mas hoje estou como professor do ensino básico e trabalho com História, como eu disse, mas trabalho também com a disciplina, né, a unidade curricular de projeto de vida, né, que é uma das organizações aí que a BNCC está pedindo, né, é uma das possibilidades que a BNCC pede, inclusive com uma experiência remota. Essa experiência desse ano foi uma experiência muito interessante com os meus alunos de primeira série, e hoje também coordeno a parte de metodologias ativas e tecnologia educacional de uma das escolas que eu trabalho. Então, como professor de História, né, fui apresentado às tecnologias educacionais de uma forma muito simples, né? Na universidade a gente não trabalhou isso, na universidade a gente não teve essa oportunidade de pensar tecnologias, né, e principalmente tecnologias disruptivas ligadas à educação. E nós, enquanto professores, nós temos
uma coisa bem importante, que é pensar como nós podemos aprender, reaprender e desaprender todo o tempo, como diz lá o Toffler, né? E como isso faz parte da nossa existência enquanto professor e enquanto professor disruptivo, que a gente vai se transformando a cada dia. Então, como professor de História, né, humanidades como um todo, das ciências humanas, eu comecei a ter essa característica de um professor tecnológico, como os meninos dizem, como os alunos falam. Na verdade, são 3 anos. Né? 3 anos eu tive contato com algumas ferramentas do Google for Education, né? E aí me interessei em fazer algumas das certificações, né, do Google for Education. E consegui fazer algumas dessas certificações e cheguei ao posto de trainer Google. Né? Hoje eu sou instrutor de ferramentas Google, e essas ferramentas elas foram me dando uma oportunidade de pensar como é que eu poderia utilizá-las dentro do ambiente de sala de aula para produzir algo que para mim hoje é fundamental, que é a produção de aprendizagem. Né? Porque essas ferramentas elas podem ser utilizadas não apenas como ferramentas de apresentação de conteúdos, mas elas podem ser utilizadas como ferramentas de produção de conhecimento, de produção de sentido, tá? De produção de todo um conhecimento, seja que área, né, ela aconteça. E aí fiz algumas outras certificações, né? Fiz a certificação, como eu disse, do trainer, e ano passado eu tive uma experiência muito, mas muito rica para o meu currículo como um todo, que foi ser professor de alunos autistas. Né? E essa experiência me fez pensar em uma questão a ser resolvida, e que era exatamente a produção de materiais adaptados para crianças e jovens, né, com TEA, com transtorno de espectro autista. E aí comecei a me interessar, né, muito mais por tecnologia, principalmente quando eu comecei a pensar e perceber que um dos meus alunos autistas, ele tinha um interesse muito grande, ele tem um foco muito significativo nas tecnologias, e eu comecei a fazer as avaliações deste aluno a partir dos formulários Google e dos documentos colaborativos Google, e tive uma experiência fantástica. Né? Eu criei, né, juntamente com as minhas colegas supervisoras, uma forma de avaliar aquele aluno que, de certa maneira, quebrou a nossa noção de avaliação. Quando a gente colocava para os nossos alunos autistas vídeos nas avaliações, quando a gente colocava mapa mental nas avaliações, e que a gente dava todo um conjunto de mecanismos para esses alunos que pudessem fazer com que eles desenvolvessem competências e habilidades cognitivas e socioemocionais. Então, vocês imaginem que para a gente era alguma coisa muito disruptiva colocar um vídeo em uma prova, né? Colocar um trecho de um filme em uma prova, para que esse aluno tivesse possibilidades de desenvolvimento dessas competências, que são competências tão importantes para a formação deles enquanto sujeitos. E aí, a partir disso, eu fiz um dos concursos aí que a Google, de certa maneira, me proporcionou, que foi o concurso do Google Innovator Certified, né? A Academia de Inovadores Google. Eu fui selecionado como um dos 36 professores desta academia, ano passado aconteceu, e tive uma experiência lindíssima de Design Thinking por 3 dias na sede do Google lá em São Paulo, onde eu pude desenvolver o site Compartear, que é o meu produto hoje, é o produto que eu venho, né, terminando aí a fase de validação, e o principal objetivo desse site é exatamente criar um hub de educadores que tenham interesse de produzir materiais adaptados para crianças com transtorno de espectro autista.
né? Então, a minha ideia inicial foi exatamente criar essa grande referência, né? Se você, Alex, tiver uma oportunidade ou uma vontade de ir no site, buscar um material de qualquer que seja a área, né? Você poderia ir lá buscar um material de alguém que deixou o material no site com o objetivo, né? Com o objetivo de levar esses materiais adaptados, validados para crianças com espectro autista. Então, a partir disso, eu comecei a pensar o quão a tecnologia ela é transformadora. E como é importante a gente ter esse mindset, essa mentalidade disruptiva, né? De que a gente precisa mesmo buscar nessa tecnologia algumas possibilidades, errar um bocado, né? Nós professores, nós seres humanos, né, somos de uma cultura de que o erro é algo muito ruim. Eu tirei isso da minha cabeça já. Eu já trabalho com a ideia de que o erro faz parte da minha formação enquanto sujeito e eu preciso validar esses produtos, pivotar todo o tempo, né? Voltar atrás, errar e também acertar, e vendo como isso é necessário, como isso é importante para a produção de sentido na educação. Nós temos uma geração de hiperconectados, né? E que, de certa maneira, essa geração de hiperconectados, ela está gritando, né? E gritando basicamente que está afim de aprender, mas está afim de aprender de uma forma que também seja muito disruptiva, né? Maravilha. E é a partir disso que eu começo a pensar, né? Como é que essas ferramentas do design, eu acho que é uma das áreas que mais hoje ajuda nós professores, educadores como um todo, é a área do design. Como ela traz coisas fabulosas para que a gente coloque em prática na nossa sala de aula e tenha resultados que sejam resultados muito interessantes. Maravilha. Você já trouxe essa questão do design que, de fato, né, nos ajuda a pensar, nos ajuda a planejar e nos ajuda a ser inovadores no meio educacional, né? É aquela questão do mindset mesmo, tem um mindset fechado e um mindset aberto, e cabe ao professor decidir agora, nesse momento, né? Nesse momento em que o contexto atual veio falar para a gente, ou você muda o seu mindset e procura saber que nem toda a verdade é absoluta, né? Ela tem as modificações e você precisa também ver essas outras verdades, porque dependendo do contexto que você está, essa verdade ela não serve de nada. Então, depende muito do contexto, você precisa de fato mudar sua mentalidade e buscar novas formas de ensinar e aprender. E é por isso que o Alisson está aqui também, porque ele buscou essas novas formas e ele vai compartilhar com a gente nesse momento o que é essa questão do design de experiência, Alisson. Conta para a gente, por gentileza, o que é o design de experiência e como que ele pode ser aplicado na educação. Ou como Exato. você já vem aplicando ele, né, na sua experiência educacional. O que eu acho mais legal na ideia do desenho, né, do design, né, do desenho como um todo, eu lembro sempre, quando eu vou falar sobre isso, né, existem pessoas que, quando eles estão nos explicando alguma coisa e que a gente não entende, a pessoa diz assim, você quer que eu desenhe? Não é? Existe muito essa ideia. E eu sempre digo, desenhe, porque o desenho é algo extremamente importante. É como se a nossa cultura, ela olhasse para a ideia do desenho, né? E ela desse ao desenho um lugar menor, né? E aí eu acho que a partir, né, de 20 anos para cá, as pessoas estão começando a pensar que a aprendizagem, a educação, a instrução, ela precisa de planejamento, de desenho, né? E assim, parto do princípio de que nós precisamos, e a pandemia trouxe muito isso, eu acho que a pandemia trouxe esse estalo de que a educação precisa ser vista a partir de uma nova dinâmica, de um novo olhar e de um novo sentido. Tá? Então, surge a ideia do design de experiência de aprendizagem, que é, na verdade, uma coisa que surge com o design instrucional.
né? O design institucional, que é esse processo que é sistemático e reflexivo de traduzir os princípios da aprendizagem, da cognição, para o planejamento daquilo que é essencial para o processo de ensino-aprendizagem, que é o planejamento de materiais didáticos que sejam efetivos, o planejamento de atividades que sejam expressivas, das fontes de informação, e aí, nesse sentido, o design de aprendizagem, o design institucional, né, o professor, o mentor, o tutor, ele é, antes de tudo, aquela pessoa que vai fazer uma curadoria de informações. Esse é o lugar que o professor tem hoje também. É quando ele vai também criar as fontes de informação. Nosso aluno, às vezes, sofre um pouco, né, porque ele tem uma fonte inesgotável de informação, mas ele precisa transformar, juntamente com seu professor, essa fonte de informação em uma fonte de conhecimento. E o que é mais importante, e talvez mais complicado do ponto de vista educacional, que são os processos avaliativos. Então, o design de experiência de aprendizagem é esse profissional, o design institucional, é esse profissional que trabalha nesse sentido, que desenvolve essa parte de material didático, de atividade, de fontes de informação, de processos avaliativos, e que, na verdade, depois de tudo isso, ou antes, né, ele também desenvolve análise, planejamento, desenvolvimento e avaliação. Então, uma das coisas mais importantes, eu acho que o início da nossa conversa, ela vai muito nesse sentido, né, de que quais são os 4 propósitos básicos do design de aprendizagem. Desse profissional que vai desenhar, que vai planejar experiências de aprendizagem. Porque tem um dado interessante, a escola brasileira, o currículo brasileiro, ele é um currículo de educação, de ensino. E nós precisamos começar a pensar em um currículo que seja um currículo de aprendizagem. Mas para desenhar esse currículo de aprendizagem é preciso, primeiramente, criar processos e materiais didáticos eficazes. Então, criação de processo, né? Que talvez seja uma das coisas mais lindas que o Ensino Maker traz. Criar processos. No que importa não é necessariamente o produto final. O que importa é a jornada. Uhum. E eu acho que isso a Educação Maker traz para nós como uma das maiores e mais lindas lições. Né? Então, criar processos e materiais didáticos que sejam eficazes e que atinjam objetivos pedagógicos. Porque, nesse sentido, nós, professores, precisamos começar a pensar na importância das métricas e a importância das metas educacionais. Entrar em sala de aula com o objetivo de dizer assim, eu tenho este contexto e eu preciso chegar a esse outro contexto. E isso os materiais e os processos nos ajudam. Né? Pensar, por exemplo, que esses processos precisam ser eficientes no sentido de que eles precisam consumir o menor tempo possível. Quantos de nós, quando tivemos aulas onde se falou várias coisas e que necessariamente aquela aula não desenvolveu em nós competências, habilidades, sejam elas socioemocionais ou cognitivas. Uhum. E quantas vezes a gente tem uma aula bem curtinha com a experiência de aprendizagem, por exemplo, Maker, e que nos deu a possibilidade de pensar em aprendizagem de forma mais efetiva. Né? Os materiais e os processos devem ser agradáveis aos aprendizes, deve ser agradável, porque a educação, né, o ensino, a aprendizagem, deve ser transformado nesse ato prazeroso, é um ato de trabalho, mas é um ato de prazer, aprender, colocar na cabeça da garotada que é importante o ato de aprender, o quão é importante a busca pelo conhecimento, e elas precisam também ser viáveis do ponto de vista do custo-benefício. Né? Porque a gente não pode simplesmente criar uma série de materiais
que às vezes não estão em consonância com as questões, por exemplo, econômicas da escola ou da instituição. Por exemplo, quando se trabalha com ensino maker, vocês com certeza fazem isso, nós podemos ter uma sala maker completamente organizada do ponto de vista das ferramentas, mas nós podemos ter uma sala maker que trabalhe, né, que não tenha tantas ferramentas, né, como a gente vê nas fotografias, mas que as ferramentas elas sejam ferramentas de sucata, né, de papelão, de PET, e que dão uma experiência tão importante quanto. Então, talvez seja isso a grande questão. Você falou sobre a questão da criação de sala makers. A Carla é a nossa especialista aí em construção de laboratórios do tipo nível 1, nível 2, nível 3 em escolas. E o legal é o seguinte, que a gente não trabalha apenas com escolas que têm condições financeiras de criar aquele laboratório de ponta, que é o master. Como você está falando, a gente também consegue construir laboratórios para escolas que são mais carentes, mas que têm poucos recursos e que também é possível construir. E é bom a gente frisar também, acho que a Bruna você falou, a gente também fala sobre a necessidade de ter um profissional nesse espaço maker. Então, a gente também trabalha com essa questão dessa formação desse profissional. E nós estamos aqui justamente para dar esses insights, como você tem trazido para a gente agora nesse momento, sobre a necessidade do educador no geral, ele buscar esses conhecimentos a qual você buscou, que é justamente para poder trabalhar dentro dessas salas makers e buscar formações voltadas para isso. Acho que a Carla pode falar disso com mais propriedade aí, conversar com vocês depois aí sobre essa questão de laboratório maker. Na verdade, assim, o laboratório maker, ele não deve ser um privilégio de escola de elite, né? Então, enfim, você tem projetos bem grandes que aí a pessoa quer tudo que tem direito em um laboratório maker, né? Então, você vai lá, você monta aquele laboratório maker lá dos seus, enfim, 250 mil reais, aquela coisa alinhada com o MIT, toda aquela história. E aí, a lição que eu vejo, né? O pessoal monta um laboratório desse para ficar imprimindo chaveiro. Então, são coisas que te incomodam, né? Você que mexe com tecnologia educacional, você sabe que esse não é. Esse não é o objetivo, né? Aquilo ali é uma das ferramentas para auxiliar no processo de ensino maker, que a gente trabalha aprendizagem criativa, todos aqueles conceitos. E a gente vê isso, né? A gente vê salas, eu mesma já montei vários makerspace aí que, enfim, deixam a desejar, porque ali não é uma fábrica, tá? Ali não é uma produção em massa para fazer chaveiro para o Dia dos Pais, por exemplo. Essa não é a proposta, né? Assim como você pode ter escolas, por exemplo, que já chegaram para mim e falaram, Carla, nós recebemos esse valor aqui para uma sala maker. A gente tem 5 mil reais para montar. E a gente tem que montar e a gente queria saber se dá. Dá? Claro que dá. Dá sim. A gente consegue montar um espaço com sustentabilidade, com uso de materiais alternativos, material de descarte, com e-lixo. A gente trabalha com isso, né? E aí a gente monta aquela sucatoteca, né? Tudo aquilo que é descartado, aquilo que a gente pode usar de maneira segura, claro, a gente trabalha dentro daquele espaço e a gente consegue trabalhar esse conceito, né, para as escolas. Então, não é só escola de elite que pode ter um laboratório maker. Isso é algo muito falado, debatido. O pessoal fala, escola tal, tem um laboratório de não sei quantos mil. Ok, ela tem, muito bacana, alinhado com o MIT, só que o MIT tem uma lista enorme de itens que tem que estar naquele laboratório para ele ser certificado. E nem sempre o objetivo é ter uma certificação. Esse não é o objetivo, né? Isso para mim está bem claro. É o objetivo quando você está pensando em levantar aluno, ganhar aluno, angariar aluno, né? E a gente tem que fugir dessa realidade, que é onde a gente está batendo com a cara na parede. Não é uma nem duas pessoas, né? Tem aquele pessoal que montou um laboratório desse, virou um elefante branco na escola, não tem profissional para trabalhar lá dentro. A gente sabe que é uma área meio complicada, professor maker, não é uma coisa, não dá para a pessoa aprender em pouco tempo trabalhar com tudo que tem numa sala maker, né? Isso é impossível, a pessoa tem que ter muitos anos de experiência, tá mexendo com isso, com aquilo, então a gente sabe como é difícil, né? E um professor maker é uma coisa bem diferente para você estar preparando um professor, né? Não adianta falar do professor 4.0.
Você não está trabalhando com esse professor só dentro de tecnologias emergentes da quarta revolução industrial, não é disso que a gente está falando. Então você tem vários alunos, várias pessoas que estão dependendo daquele espaço para esse processo que você falou. E você acaba vendo que isso não acontece. Né? O socioemocional é deixado de lado, né? Algumas competências não são desenvolvidas, e não adianta jogar as professoras do Fundamental 1 no Space Maker. Gente, não pode jogar as professoras quando elas não sabem mexer com aquilo. Tá? Não adianta. Você tem que ter uma pessoa que conheça a sala, porque lá dentro tem ferramentas, tem coisas que precisa ter responsabilidade para mexer. Você não pode botar uma criança do Fundamental 1 sozinho com a professora num espaço maker e largar lá dentro. Não é assim que funciona. E, mas eu vou ter que, né, enfim, não queremos pagar para o professor maker, a professora, eu vi muito disso. Mas, gente, a professora do Fundamental 1, a professora lá dos pequenininhos, do 3º, 4º ano, gente, ela não tem formação maker. Então não adianta a gente ficar batendo nesse assunto, tá? Tem que ter alinhamento, planejamento junto com ela, fazer essas aulas. A aula maker para os pequenos não é uma aula que começa e termina naqueles mesmos 50 minutos. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ter um olhar diferenciado. É justamente isso que o Alisson falou. Tá perfeito. E uma coisa, Carla, que você fala, que eu acho que tem que acontecer dentro do espaço da escola, seja uma escola com sala Maker, sala Google, sala Apple, sala Microsoft, qualquer que seja a sala, que é a intencionalidade pedagógica. Exatamente. Porque senão a gente vai ter essa transformação desses espaços em grandes elefantes brancos, porque existe a possibilidade de uma convergência, não é? De objetivos, de atividades e de processos avaliativos. Sim. Né? O quão sério é isso em educação? É a mesma coisa de dizer, na minha escola todo aluno tem um iPad, um tablet, um Chromebook, qualquer coisa nesse sentido. Se não houver intencionalidade pedagógica e objetivo educacional que seja sério, nós não temos resultados interessantes. Nós vamos ter, na verdade, a substituição do formato papel para o formato, né, que seria um formato tablet ou coisa digital, nesse sentido. Né? E assim, mas é justamente isso que está acontecendo, né? A gente até discutiu aí, a gente estava conversando bastante aí sobre algumas situações, né? E veja, você substituir o papel e colocar aquilo dentro de um Chrome para o aluno usar e ele está acessando material digital, gente, é o PDF. Então vamos lá, quando o seu aluno perceber isso, que não tem essa intencionalidade que o Alisson está falando, que o professor não colocou um objetivo na aula, e esse aluno perceber que ele está listando, ele está passando telinha com PDF, gente, a sua aula vai cair a mesma coisa que era antes, ou se não pior, porque agora você tem a tecnologia na sua mão e não está sendo feito um uso correto dela. Por quê? Porque o teu aluno não pensa, você não motiva o seu aluno, você não envolve ele. Então, não adianta, veja, a gente está vendo aí muitas escolas abraçando essa ideia, olha a salvação para 2021, a gente vai ter aí o pessoal, né, enfim, das empresas de educação, olha, vamos fornecer os tablets e tal. Gente, é digital, vamos parar, é digital, não tem interatividade. Nós estamos lidando, ok, gente, com geração Z. Vamos lá, nascer a partir do ano 2000. Como, já pensando nos ativos digitais da década de 80, que são os youtubers que nós temos agora, finalzinho está entrando aí nas startups, como que você vai segurar um aluno desse na aula? Você vai falar o que para ele? O que você vai dar na aula? Ele vai deixar de olhar para a lousa, para olhar a carteira, para mexer com o dedinho. Então, gente, aprendizagem criativa, ela depende de ensino adequado com tecnologia adequada. Se você só tiver um de um lado e um do outro, ela não funciona. E intencionalidade, né? Sim, o objetivo da aula, claro. Porque, inclusive, uma das vantagens do design instrucional, né, do design de aprendizagem como um todo, primeiro, dentro da instituição, situar o foco do processo de ensino-aprendizagem, primeiro, no aluno, né? E eu acho isso fundamental, porque é preciso quebrar, inclusive, barreiras e quebrar prerrogativas de que o professor teria toda aquela coisa de estar como sendo o depositário, o repositório de saberes. Tá? É preciso sair um pouquinho desse pedestal e pensar que as coisas mudaram, e mudaram de forma bruta,
Segundo, a integração do trabalho de diversos profissionais da escola, porque é preciso trabalhar, o professor trabalhar com a supervisão, com a coordenação pedagógica, sei lá que nome ele tenha, porque é preciso também pensar em processos. Uhum. Né? Eu sou de uma geração, né, de professores formados, né, que nós tínhamos ojeriza, por exemplo, a uma planilha. E hoje eu percebo o quão essa análise de dados, né, essa análise de dados, como ela é importante para o meu fazer, para a minha intenção pedagógica e para os novos desenhos de aprendizagem. A partir do momento que eu pego a minha planilha, que hoje, né, o computador já me dá, e começo a estudar essas planilhas. E o design de aprendizagem tem essa função também. Porque é a partir desse estudo que se planeja, que se projeta, né, as principais ações. E a outra coisa seria facilitar o desenvolvimento de soluções alternativas às práticas usuais em um determinado campo de ensino. Né? E aí vem, de novo, a ideia de que é preciso levar à convergência basicamente 3 coisas. Objetivos de aprendizagem, atividades que sejam, né, e que tenham uma função de produzir sentido, que o currículo, ele inclusive precisa produzir sentido, produzir subjetividades. A teoria do currículo traz muito essa ideia. E a ideia de avaliação. Nós ainda estamos numa forma de avaliar nossos alunos que nós estamos avaliando um processo, né, que já se foi. Eu preciso avaliar de forma diferente, porque hoje como é que eu avalio? Eu falo no sentido da educação brasileira, como é que avalia? Eu digo que, né, a luz ela tem uma cor amarela e eu quero que você coloque na prova que a luz tem uma cor amarela. Né? E se o aluno disser que não é bem branca, mas é um pouquinho puxada a amarela, eu já começo a desconfiar que ele errou. Então, nós precisamos transformar a aula em uma experiência efetiva de aprendizagem e transformar a prova em uma experiência efetiva de aprendizagem e transformar o planejamento num desenho com o objetivo de aprendizagem. Eu acho que essa é a principal questão que o design institucional traz hoje. Né? Principal riqueza. Quando as escolas perceberem o quão é importante ter um design institucional, essa é uma das profissões que, de certa maneira, elas vão começar a ter um ganho muito efetivo. Maravilha, Alisson. Para você que acessou a nossa live agora, a gente está falando com o Alisson Campina. Ele está conversando com a gente sobre educação e o design de experiência de aprendizagem, conexões e possibilidades, pessoal. Você também que já está assistindo a nossa live aqui, já está acompanhando a gente, já faz o favor, que deu um trava-língua agora. Vamos lá. Eu só preciso que vocês compartilhem a nossa live, por favor, para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, outras pessoas possam ter esses insights e adquirir um pouquinho mais esse conhecimento que o Alisson está aqui compartilhando com a gente. Então, se você puder ir já no Facebook, compartilhe as nossas lives aí, para que o pessoal já tenha acesso a esse conhecimento também nesse momento. Alisson, dando continuidade aqui ao nosso bate-papo aí, descontraído, legal, a gente já envolveu o design de experiências, você já falou sobre as etapas do design de experiência, a gente acabou falando sobre o maker também, que também faz parte, né, que ele também tem que ser planejado, e ele pode ser planejado a partir do momento desse design de experiência também. Fala pra gente como que você vem aplicando o design de experiência aí nas suas aulas. Dá só um exemplo para que a gente possa ilustrar bem para o professor, como também ele pode utilizar isso nas aulas que ele vinha aplicando na escola dele, seja ela pública, particular, enfim. Uma das coisas que a gente pode começar a pensar, né, antes de efetivamente fazer o desenho, né, é aplicar um dos modelos mais utilizados no design, que é o modelo EDGE, né, que é, na verdade, um apócrifo, né, de análise, planejamento, desenvolvimento, implementação e a parte de avaliação. Eu, particularmente, comecei a ter essa paixão pelo estudo do design institucional na pandemia. A pandemia me fez pensar
e que as minhas aulas, e eu acho que isso é uma coisa que é bom para mim, que as minhas aulas não estavam surtindo efeito e que eu não estava tendo, no primeiro momento, o engajamento necessário. Talvez pela questão da pandemia, de tudo aquilo que todo mundo vive, né, está vivendo. Mas aí eu comecei a pensar, como é que eu posso engajar? E eu só posso engajar se eu começar a fazer uma pesquisa, um planejamento, uma avaliação, uma autoavaliação. Então, primeira coisa, pensar em analisar processos, analisar como está a minha aula, como está o meu componente curricular. E pensar em componente curricular seria basicamente dizer assim, é preciso pensar, né, numa análise de contexto de aprendizagem, se eu tenho infraestrutura tecnológica, se eu tenho verbas disponíveis, quais são os elementos restritivos da não aprendizagem, quais são os prazos que eu tenho de aprendizagem, qual é a política organizacional que eu tenho na minha escola, qual é a cultura organizacional que eu tenho na minha escola. Ela permite um professor disruptivo? Ela permite, por exemplo, aquele professor que está na aula e que está aquele barulho ensurdecedor e que é um barulho de aprendizagem? Né? Essa cultura permite, né? Será que não seria interessante aquele professor que deixa todo mundo quieto? Então, é importante pensar nessas coisas. Às vezes, essa aula que está um barulho infernal é uma aula que está produzindo um sentido e que está produzindo uma aprendizagem muito maior do que uma aula passiva. Quando nós discutimos com os alunos, quando a gente consegue dividir em grupos e nós damos os desafios para eles, quem é o aluno que não gosta de desafio? Né? Esse aluno ele vai começar o quê? Ele vai começar a propor possibilidades. Né? E é onde a aula está acontecendo. Então, é importante saber se a cultura da organização permite isso. Permite o aluno ver o conteúdo a partir de um outro olhar. É preciso fazer uma análise do público-alvo, né? Verificar as características cognitivas dos aprendizes. É preciso pensar quais são os seus conhecimentos prévios. É preciso pensar quais são as competências relacionadas ao assunto. E tudo isso é intenção pedagógica. Uhum. É preciso pensar quais são as características sociais, socioemocionais e motivacionais desse aluno, para também depois fazer uma análise dos próprios objetivos de aprendizagem, os específicos e os tipos de aprendizagem que são necessários. Isso é a fase da análise. Sim. Para que depois você passe a fase do planejamento, que é quando a gente tem o quê? Planejamento é quando você pega qual é o problema instrucional que eu tenho na minha aula. É a aula expositiva? É a forma como eu exponho o conteúdo? Né? Porque aí é importante. Planejar é o quê? Quais são as estratégias que eu vou utilizar para ter um desenho de aprendizagem? É onde você cria o projeto instrucional. Você pode criar para a sua unidade curricular, né? para a sua disciplina como um todo, ou você pode criar a partir de uma conversa com todos os seus colegas da escola. Né? Para pensar, perguntas chaves na fase de planejamento. Quais são as estratégias mais adequadas para produzir aprendizagem? Né? Como motivar os alunos? Como motivar os alunos? Vamos pensar na sala de aula que nós entramos e às vezes a gente chega e coloca aquela aula expositiva e a gente tem aquele aluno olhando para a gente dizendo assim, socorra-me. Eu quero aprender, mas eu não consigo aprender dessa forma. Me dá um desafio, professor. Né? Mas você sabe, Alisson, uma coisa que a gente fala bastante, que a gente conversa bastante aqui na Classmaker, é que essa questão da gestão da escola, quem é a gestão da sua escola, né? Qual é a atuação, qual é o papel que ela tem? Você sabe que sempre quando eu vou trabalhar, vou entrar com um trabalho disruptivo, com ensino maker numa escola,
Eu sempre trabalho em cima daquele do modelo do Canvas. Então, quando a gente está trabalhando aquilo mostra para a gente assim claramente aonde que está o ponto de perigo que o seu projeto pode falhar. Aonde que tudo aquilo que você fez vai se tornar o elefante branco. E várias vezes, enfim, fazendo esse levantamento, a gente já sabia que aquilo ia falhar porque a gente ia bater na gestão. Ok? Coordenação, dali para frente. A gente ia ter muita dificuldade com relação a essas aulas que você fala que são as aulas tradicionais, né? A história do barulho na sala de aula é algo, nossa, que é muito discutido, o pessoal fica com o cabelo em pé, fala que não tem aula, que não tem condição de ter aula desse jeito. Então é algo assim que a gente fala bastante, a gente já prevê, né? Dentro de um modelo, de um plano que a gente fala, né? Você já consegue detectar, você consegue saber onde que aquilo pode vir a dar errado. Que aí você passa a ter aquele elefante branco dentro da sua escola. Que é aquele espaço maker que aí a pessoa vê que não adiantou e ela tenta voltar para algumas aulas tradicionais dentro do espaço maker. Como não dá para voltar para o famoso laboratório de informática, porque também não sabem trabalhar com as ferramentas tecnológicas, aí vai lá e fecha pacote de serviço. E coloca a terceirização de escola de informática dentro da escola, né? E é terrível isso, é terrível, porque os alunos eles só estão mudando de posição geográfica, eles só mudam a posição geográfica, né? Eles deixam de frequentar a escolinha de computação da esquina para frequentar dentro da escola. Então, muitas vezes, assim, a gente até vê que, às vezes, a culpa não é do professor. Ele gostaria que tivesse essa iniciativa, mas ele fica vendido, ele fica rendido, ele não sabe o que fazer, né? É uma situação complicada. Eu ouço muito isso de educadores. Eu ouço de educadores que a escola não me apoia. Eu levo o projeto, eu escrevo, vai lá e fica no fundo da gaveta. Vi muito isso daí acontecer também. E a gente tem uma dificuldade, né, de levar aquela coisa diferente, porque quando os alunos experimentam, dificilmente os seus alunos vão se conformar com aquela aula anterior que você tinha. Aquela aula de pegar a apostilinha, usar a lousa digital para reproduzir vídeos do YouTube. Gente, lousa digital não tem esse objetivo. Esse não é o objetivo de uma lousa digital. O objetivo do óculos de realidade aumentada não é você estar só vendo ali o mapa ampliado do Brasil. Na verdade, ele tem diversos arquivos que você trabalha e que você transforma aquilo em análise de dados. Exatamente o que o Alisson falou. A inteligência artificial na educação mostra isso daí para a gente. Que esses dados são importantes, eles estão aí para mostrar isso. E a inteligência artificial é uma ferramenta de inclusão muito importante. É uma ferramenta forte, mas a gente, Alisson, a gente fica naquela situação, né? Que assim, a gente fala muito, eu e o Alex, a gente fala muito sobre isso, né? Que é a formação do educador. Isso é um grande problema, porque a escola não apoia, a escola não ajuda, o educador tem que fazer por si, tem que fazer sozinho, muitas vezes ele não consegue. Então, assim, a formação, ele pode ser um elemento que pode dar errado, né? Você sabe que na minha linha de doutorado que eu estou fazendo, eu estou trabalhando com as escolas mais inovadoras do mundo. Tudo aquilo que é fora do Brasil, eu entrei em contato para conhecer o currículo deles. O que faz com que elas sejam inovadoras, né? Qual é o perfil delas? E todas elas, Alisson, todas elas têm a mesma fala, já estou 1 ano e meio nisso, a mesma fala. É formação. Capacitação é investir em quem a gente tem dentro da escola, em vez de demitir e contratar outro que só entende, por exemplo, de tecnologia. Veja como que muda, né, a cabeça, como que tudo isso pode ser mudado, né? Mas a formação é uma coisa que, se o professor não sabe trabalhar, gente, não adianta brigar com ele. Você tem que investir na formação dele, tem que ajudar, tem que ajudar. Nesse sentido, eu acho que tive muita sorte de passar por gestores, né, que se empolgam muito com a ideia. Né? De gestores que às vezes ligam para você, ei, faz aquela certificação que eu dei uma lida, eu achei muito legal, faz aí para a gente ver, para a gente testar na escola. Tá? Então, olha, veja como isso é bacana o que você está falando. A gente escuta um ou outro caso, entendeu disso? Mas a fala de todos os professores é, Carla, eu estou procurando formação sozinho porque eu não tenho, ou porque a formação que foi dada para mim não foi suficiente, eu não consegui entender, porque eu não entendo nada de tecnologia, nada, eu estou no zero. Eu preciso que alguém dê um olhar diferenciado, entenda aquilo que eu já fiz, né? Ou seja, os conhecimentos prévios que eu tinha.
e agora que eu estou criando os recém-adquiridos. Como que funciona essa contextualização, né? Então, eu acho assim, realmente é importante você ter tudo isso que você está falando. É uma ferramenta muito importante, né? Muito, Você muito. motivar. E aí, uma outra coisa que eu acho que é importante demais para nós educadores são duas palavras que são fundamentais: altruísmo, Sim. e autoempreendedorismo, né? Nós temos que pensar, inclusive, uma coisa que eu acho muito legal. Nós somos muito mais do que o nosso crachá. Nós precisamos pensar também nessa ideia de autoempreendedorismo e ir atrás também. E ousar. E aí, quando você encontra gestores que gostam dessa ousadia, aí é um casamento que eu acho que é bem tranquilo, bem interessante. Você sabe que logo quando veio aí o boom da educação 4.0, que a gente está lá na 3.0, tentando sair dela assim com muita vontade, né? Lágrimas de sangue, a gente está com muita dificuldade de entrar na 4. Quando a gente chegou na 5, a gente já estava falando sobre as competências socioemocionais, como desenvolver isso dentro de um contexto tecnológico, que é o link, aquele laço da humanização que a gente está quebrando dentro da sala de aula. E aí percebeu exatamente o que você está falando. Será que o meu aluno vai conseguir sair da escola? Ele é um empreendedor, ele consegue empreender na aula dele? Foi daí que veio a Educação 6.0, Educação Plus. Ela fala exatamente isso daí. É empreender para empreender. Então, veja, nós estamos tentando sair da 3.0 lá fora, a gente já está na 7.0. Então, a gente precisa alinhar isso, está na hora de alinhar. Eu acho que a questão dos cursos de pedagogia, que nem você falou de formação, é uma coisa importante, né? O currículo não mexe. Então, por exemplo, na turma de pedagogia, em várias turmas que você vê, o pessoal comenta, olha, eu não uso tecnologia porque a escola que eu trabalho já disse que eu não vou usar, por exemplo, Minecraft na aula. Eles me proibiram de usar. Ah, mas eu não sei mexer com isso, eu tenho medo de colocar a mão no computador. As alunas que estão saindo agora, que são os futuros educadores, têm medo da tecnologia. Então tem que quebrar esse trauma, entendeu? Mas como que você quebra, né, esse trauma? Sabendo trabalhar. Gente, tem que saber trabalhar. Se não souber trabalhar, não adianta inventar coisa. A gente sabe que não tem fórmula mágica. Exato. E eu acho que é isso que o design institucional vai fazer. Né? É exatamente pensar, inclusive nessa parte da análise, porque o modelo EDGE, ele traz essa ideia da análise como sendo o primeiro grande passo. Então, o design institucional de aprendizagem dentro de uma instituição vai dizer, olha, nós temos professores muito bons que conseguem desenvolver competências, habilidades, né, mas que eles não conseguem ainda ter esse manejo, essa manipulação do tecnológico, mas eles podem fazer isso. Eles têm porque plena talvez condição. o mais difícil seja exatamente o desenvolvimento da habilidade, de pensar a educação a partir, né, dessa ideia de um aluno como estando no foco e da aprendizagem como estando como principal característica. Sim. Acho que é nesse sentido. E nas minhas aulas, como eu comecei com esse estudo de desenho institucional, eu não consigo ainda fazer em todas as aulas. Mas tem aquela aula que eu disse, olha, essa aqui eu vou criar um desenho, e o desenho é aonde você está, aonde eu quero chegar, e essa trajetória aqui, ela importa demais, que é a trajetória que o nosso aluno, que o nosso aprendente, ele vai, de certa forma, caminhar. Então, eu consigo fazer isso em algumas aulas, sim. Em outras, não. Que bom, inclusive, que a gente não consegue, porque a gente avalia, né? Onde é que a gente errou, onde é que a gente precisa melhorar, né? Porque, e aí é importante começar a pensar isso no corpo docente. Nós precisamos, né? Inclusive, só um instante, Alessandro. Pode continuar. Eu sempre digo, vamos trocar o planejamento por um desenho de aprendizagem. Porque o planejamento vai dizer o que é que eu tenho que fazer. O desenho de aprendizagem me diz como eu posso fazer. O CNP, né, que o Design Thinking traz para a gente de forma tão linda. Como nós podemos. Como nós podemos produzir aprendizagem nos nossos alunos. Maravilha. Eu falo assim que o mais legal é o seguinte, que as novas metodologias, quando você se apropria delas e começa a utilizar, elas praticamente todas seguem o mesmo princípio. Você primeiro tem que partir do momento de análise. Então, você analisa o contexto.
Sempre. Sempre que você vai fazer qualquer coisa, você primeiro tem que analisar e fazer isso que você mesmo trouxe para a gente, né, Alisson? Essa autoanálise de você. Como que eu venho agindo, como que eu venho fazendo as coisas. E o design de experiência, que ele está bem relacionado com o X, né, que é o X. Muitas vezes as pessoas falam o X, mas a sigla vem do inglês o X, Design Experience. Experience. Isso. E aí o que acontece é o seguinte, ele também trata a questão da empatia. Então, quando você trabalha o design de experiência e o UX, tem uma coisa até antes, vamos dar um passo para trás, porque tem uma coisa que é um conceito que veio até antes, que é o conceito de usabilidade. Então, você tem o que é o conceito de usabilidade? É você saber que você tem um objeto, mas ele tem diversas funções e você saber como você utilizar ele da melhor forma possível. Ou até mesmo um ambiente que, de repente, ele está organizado de uma forma a qual ele não vem ser usual, a qual ele não facilita para você que as coisas sejam práticas. Então, uma cozinha bagunçada, de repente você pega, só coloca as coisas no lugar certo, facilita você executar aí a receita de um bolo, a receita de algum outro alimento. E aí, fazendo essa analogia para a sala de aula, às vezes a sala de aula, o formato que ela está hoje, ela não é usual. Ela está com usabilidade zero, porque vocês estão pensando só em quem está transmitindo conhecimento, mas não está pensando em quem está recebendo esse conhecimento. Quando, na realidade, foi até aquela fala que o Wallace trouxe bem no começo, né? Transformar a fonte de informação em fonte de conhecimento. Como que eu faço para transformar isso? A primeira coisa, eu preciso ver o ambiente, eu preciso deixar um ambiente aconchegante e propício para que eu venha desenvolver o conhecimento. E não é porque a sua sala está gritando que não está tendo ali um processo de aprendizagem. Afinal de contas, a gente também tem que trabalhar a complexidade. A gente vem trabalhando muito de forma linear e a gente acaba não conseguindo lidar com situações complexas, onde eu tenho um aluno fazendo uma coisa aqui, outro aluno fazendo outro ali, porque muitas das vezes chega um momento que o ser humano ele relaxa um pouco e isso não é bom, porque a ferramenta, quando ela está parada, ela enferruja. Então, vamos utilizar os conceitos de fato da usabilidade para repensar a sala de aula, como tem que ser. Você faz uma análise disso, vê como você pode desenhar esse processo seguindo os métodos do design instrucional também. A partir do momento que você cria um plano, você já não vai colocar ele como definitivo. O próximo passo aí é você fazer o teste. E aí, quando você testar, se não deu certo, você vai pegar... Vai pivotar, né? Isso, vai voltar, e aí o que não deu certo, você vai rever, vai reanalisar, e aí você faz novamente o outro projeto com os devidos ajustes. E cada vez você vai aperfeiçoando ele, e eu não vou falar que até chegar no momento bom, porque quanto mais você vai aperfeiçoando, sempre tem algo mais para você melhorar. É isso. E é assim tem que ser, assim tem que ir evoluindo. Certo? Pô, era só essa complementação que eu gostaria de deixar aí. E eu acho que assim, a última etapa, né, desse design de experiência é exatamente a fase de avaliação. Que quando nós falamos em avaliação em escola, eu estou falando escola Brasil, a gente está falando de uma folhinha, né, de papel sulfite, com algumas perguntas e aquela coisa bem... Eu preciso ver a resposta que eu dei enquanto informação, né? E essa avaliação é uma avaliação que a gente precisa pensar de forma muito mais... É lógico que a gente fosse fazer uma live sobre avaliação, passaríamos aqui dias falando sobre isso, que eu acho que o grande gargalo, né, da educação hoje é o processo avaliativo. Como avaliar pessoas tão diferentes, competências tão distintas, né? E depois que a gente avalia processos, aí sim a gente vai fazer as perguntas chaves, né? Qual é a efetividade dos resultados de aprendizagem? Né? Se a gente fala o que é que eu tenho, aonde eu quero chegar e se eu cheguei. Depois, como melhorar processos e materiais didáticos para as próximas implementações. Que é a coisa, de novo, como você falou, Alex, de se pivotar sempre.
está sempre dizendo, ó, isso aqui não Tá deu dando estouro certo, de memória. nós vamos voltar, testar Tá mandando uma mensagem, outra estouro de possibilidade, memória. ver a usabilidade dessa outra possibilidade e quais são as métricas. Eu acho que a educação hoje precisa mais que nunca de métrica, sobretudo quando a gente está falando de aprendizagem. Quais são as métricas de aprendizagem que nós temos? A avaliação por rubrica, por exemplo, talvez seja uma das coisas mais legais para se pensar, para que a gente tenha avaliações interessantes do ponto de vista geral. Sim, e o legal é que esses novos métodos, né, a aprendizagem baseada por projeto, a criação do laboratório Maker na sua escola, ela possibilita o desenvolvimento das competências que os nossos alunos precisam para as novas profissões do futuro. Por exemplo, a profissão do design de experiência do UX, até então ela não existia, e as pessoas, era assim, antes o produto era feito querendo empurrar para o consumidor, né? Depois o produto ele começou a ser feito de uma forma que ele viesse atender às necessidades dele. Mas agora, além de atender às necessidades, ele também precisa ser funcional, bem mais usual para esse consumidor. E a escola, se você vai ver, ela foi criada para atender uma necessidade, de fato, que o mercado aí fora tem em relação às questões trabalhistas. E aí, a partir do momento que dentro da minha escola eu proíbo que o meu aluno venha utilizar as ferramentas que farão parte das profissões do futuro, como, por exemplo, um celular, um tablet, uma rede social dentro da sala de aula, eu estou sendo completamente contraditório às questões da escola. E também tem uma outra questão. A escola que o meu filho está, ela está preparando o meu filho para o vestibular ou para viver a vida? Ou para ser, sabe, ser aquela pessoa que não tem o que temer? Ou que ela possa ser uma pessoa empreendedora? São questões que a gente faz que é, de fato, para despertar o educador, despertar os gestores escolares e para verificar o quão é importante, nesse momento que a gente vem vivendo, a formação do docente nas ferramentas tecnológicas atuais, independente da matéria. Por exemplo, você dá aula de história, mas você viu a necessidade de utilizar esses recursos tecnológicos a favor do processo educacional e vem fazendo um bom uso disso. Também tem que ter a pré-exposição do indivíduo, do ser. Então, a gente precisa também conseguir engajar o nosso corpo docente, os nossos educadores, para que eles percebam essa necessidade de cada vez mais estarem aperfeiçoando o conhecimento, estarem buscando aí novas tecnologias e utilizando elas. Não apenas o seu uso como reprodução do tablet, de informação, né? De transferir, tipo, ao invés de escrever no caderno, agora você vai escrever no tablet, porque a gente tem um app aí que você pode escrever no tablet. Não, gente, cara, usa esse tablet para criar realidade virtual, realidade aumentada, usa esse tablet aí para criar um jogo, para conectar os alunos na mesma sala, conectar eles em salas diferentes. Criar painéis, criar um mundo de possibilidades nós temos. Né? Construir os protótipos de robótica aí, a Carla que vem utilizando também bastante nessa área de robótica com o pessoal, os alunos dela. Isso é o que a gente precisa começar a trazer para dentro da escola. E como que a gente traz? Nesse momento, a gente precisa formar esses educadores para isso. Então, é brilhante o mundo educacional, as possibilidades que a gente tem com as novas tecnologias, e melhor ainda, a gente poder impulsionar e motivar esses alunos para que eles cresçam e, de fato, venham transformar o nosso planeta num planeta melhor para se viver. Quantas ideias brilhantes surgem aí no ensino médio em relação a soluções inovadoras para problemas ambientais devido a esses professores que a gente tem aí, que são professores que vão além. Então, é bem fantástico isso mesmo. Bom, isso, eu queria só pedir para você, então, por gentileza, a gente está partindo dos minutinhos finais, você gostaria de indicar uma obra, concluir um raciocínio aí para a gente, para falar sobre essa questão aí do design de experiência, que foi maravilhosa a sua fala aí? Queria, sim. Eu tenho 5 obras aqui, que são obras que eu gostei muito de fazer leitura. Né? Uma delas é esse aqui, Design Instrucional Contextualizado, da Andrea Filatro.
Minha fã. Eu amo de paixão. Minha fã não, quer dizer, eu sou fã dela, né? Nós somos. Esse aqui é o design institucional na prática, também da Andrea Filatro. Esse aqui, que é o design educacional, educação à distância na prática, do professor João Matar, que é uma referência também para mim. E esse aqui, instrutor master, o papel do instrutor no processo de aprendizagem, da Flora Alves, muito bom. E esse outro da Flora Alves, a Carla falou aí do Canvas, né? Ela vai utilizar aqui design instrucional, ou design de aprendizagem com uso de Canvas, né, que é uma coisa que eu também comecei a pensar. Como é importante a gente criar essa metodologia de Canvas para analisar processos e também para chegar a determinados objetivos educacionais. É o Canvas na educação, leu, né? Mas... É o Canvas na educação. Eu utilizo muito. Todos os projetos que eu vou fazer na escola, subir tecnologia educacional, eu uso Canvas para trabalhar, né? E esses livros da Andrea, a gente pega bastante deles lá na PUC. Eu tive aula com a Andrea de design instrucional em 2015, quando eu fiz a minha primeira pós em tecnologia educacional. E são livros bons mesmo. Matar, o professor João, ele pegou o início do meu projeto da construção da cidade de Mariana, construção de mundos virtuais, lá atrás também, em 2015, o professor João... O professor João Matai esteve aqui em Campina Grande, numa das escolas que eu ensino, fazendo uma palestra maravilhosa, há uns 4 anos. Maravilha. Eu ia te falar desse daqui, ó. Não sei se dá para ver. Ah, não dá. Aí, ó, que eu olho. Maravilha. Gente, olha, eu vou dizer aquilo que eu falo sempre, que pedras que são pedras sempre se encontram. Nem tudo está perdido, gente, nem tudo está perdido, veja. Maravilha, gente, maravilha, que legal. Maravilha. Bom, muito bom aí a sua companhia aí com a gente, Alisson, brigadão. Bom, já vou deixar o convite aberto para num outro momento você falar sobre a educação inclusiva aí nesse projeto lindo que você tocou, para trazer para a gente. Mas agora tem que ser no ano que vem, então vamos aí marcar aí na nossa agenda aí, ver um dia e para você voltar aqui conversar com a gente. Pessoal que está assistindo a gente aí em casa também, meu muito obrigado a vocês aí por terem acompanhado essa live maravilhosa com Alisson Campinas. A gente falou aí sobre o design de experiência aí aplicado na educação, um assunto maravilhoso. Aquele conselho que a gente sempre dá para os nossos educadores no final de cada live: procurem se formar, procurem se informar, porque só no ensino médio, estamos mais de 1.100.000 profissionais da educação, só no ensino médio. E aí, diante dessa multidão de profissionais, qual que é o seu diferencial? Qual que é a sua formação? O que você vem procurando de trazer de novo para você ser aquele professor, desculpa a colocação, mas fora da caixa? Sabe, fora da caixinha, aquele professor que de fato vai lá, faz a diferença. E nós precisamos de fato de educadores assim, que eles venham fazer a diferença, porque fazendo a diferença na vida do aluno, motivando esses caras, gente, o nosso país só tem a ganhar com a diminuição da violência, a diminuição da fome, soluções de problemas, e é possível fazer isso, porque a partir do momento que a gente investe na educação, o indivíduo, ele passa a ter conhecimento dos seus atos, ele passa a ver uma esperança de prosperidade, seja qual área que ele tivesse, seja numa área periférica, numa área remota, ele já muda a perspectiva de vida dele e ele sabe qual caminho trilhar. A gente precisa disso, a gente precisa de professores que ajudem os nossos alunos a verem luz, a verem esperança e a ver que, por meio da educação, eles conseguem sim construir um mundo melhor. Agora, a partir do momento que um professor frustra o aluno durante um processo de ensino e aprendizagem, você acaba matando um sonho, ou um cara aí que, por exemplo, ia fazer uma descoberta inovadora que iria trazer benefícios para toda a sociedade, aí, certo? Um cara que, de repente, ele vai ali, ele consegue construir uma forma onde vai despolir os rios de forma eficaz. É claro que uma sociedade mais educada também, ela não vai jogar lixo no rio. Uma sociedade mais educada, ela não vai permitir que construções que venham agredir o meio ambiente sejam realizadas em determinadas regiões. Ela vai buscar formas sustentáveis de trazer o famoso progresso, porque o progresso ele chega quando você constrói sem destruir.
A partir do momento que a gente constrói destruindo, matando o meio ambiente ou fazendo alguma coisa que venha atingir ou prejudicar nós mesmos futuramente, isso não é progresso. Então, existe, assim, essa molecada até cheia de ideias, utilizando métodos de design thinking, de design instrucional, os métodos de Agile Tours, enfim, soluções rápidas, Scrum, todos esses métodos aí, a gente pode estar utilizando sim no processo de ensino e aprendizagem e ajudando até os nossos alunos a aprender a trabalhar de forma colaborativa em equipes, a partir do momento que a gente usa, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, que era o que eu ia falar lá atrás e eu acabei esquecendo, que você usa a aprendizagem baseada em projetos, você já está estimulando o seu aluno a saber negociar e a trabalhar entre equipes, que é o que ele vai fazer quando estiver aí no seu meio profissional. Alisson, brigadão. Pessoal que está em casa, brigadão. Falar só para vocês que essa semana começa o curso, amanhã, o curso de as novas gerações e as novas ferramentas no processo de ensino, com o Igor Arnaldo, e o de Educação 4.0, que começa no dia 19 com a Carla Luxic. Então, você é aquele professor que quer ter mais conhecimento sobre Educação 4.0, quer ver como você pode utilizar ela dentro da sua sala de aula, faça isso. Eu coloquei no chat aí do Facebook para vocês a live que a gente fez com a turma de RSV, Redes Sociais Virtuais Aplicadas para Educação. Eles vão falar sobre alguns dos projetos que eles desenvolveram e você, gestor, vai também ver como que você pode utilizar as redes sociais a favor da educação. Então, às vezes, você quer fazer uma formação com o professor, você fala assim, mas redes sociais, ele vai aprender a mexer no Facebook e no Instagram. Não, não é nada disso, gente. É mais profundo. A Carla pode falar sobre isso aí depois com a gente. Tá ok? E, bom, agradecer mais uma vez ao Alisson, você está em casa, e eu passo agora para a Carla. Obrigadão. Bom, gente, eu vou passar rapidinho a nossa agenda e aí eu vou dar um recado que eu esqueci de passar para vocês, tá? No dia 18 de novembro, nós vamos estar aqui com a Tatiana Paz, falando sobre autoria em rede e relações étnico-raciais na escola. No dia 23 de novembro, eu vou estar aqui com o Alex e eu vou estar falando sobre inteligência artificial na educação. No dia 25 de novembro, vamos estar com a doutora Elaine de Sano, falando sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, clínico, ok? Avaliação, suporte, tratamento, ok? Comorbidades. No dia 30 de novembro, nós vamos ter o nosso primeiro evento, que é o Open Mind na Educação, ok? Mente aberta na educação. Então, nós vamos ter vários painéis. Esse primeiro painel, o título desse primeiro painel é A Sala de Aula. Então, nós trouxemos assim os convidados, trouxemos o Elis Melim, que vai estar falando, o Benê Morena, a Cláudia Lopes, e nós vamos estar conversando justamente sobre isso. Inclusive, Alisson, nós vamos ter o Open Mind na Educação também, não tenho certeza se vai ser em dezembro ou em janeiro, e aí eu vou confirmar com você, eu gostaria que você entrasse em um painel que a gente vai estar discutindo vários cenários. Eu acho que seria... Ótimo. Gente, ia ser bom esse bate-papo, vocês já pensaram? Só colocar pessoal aqui, que o pessoal fala assim, nossa, é muito revolucionário, eu não estou pronto para tudo isso. Pensou juntar uma turma que gosta? Ele fala, gente, vocês vão ficar loucos. Vocês não têm noção cada coisa que passa na cabeça da gente. Não é verdade, Alisson? É verdade. Nós que mexemos com isso, a gente pensa naquelas aulas que os coordenadores falam, e nem vem me falar que eu não quero ver o seu planejamento esse ano. É assim. No dia 2 de dezembro, eu vou estar falando sobre Educação 6.0 ou Educação Plus, ok? Justamente sobre o que o Alisson comentou, que nós aumentamos mais duas aí, nós temos mais duas competências e habilidades a serem trabalhadas, eram os 4 Cs, agora virou 6C, aumentou mais duas. E nós vamos ter o Empreender para Empreender, que é o E elevado ao quadrado. Descobriu-se que, se o aluno sair do ensino médio, e por um motivo ou por outro, ele não possa, naquele momento, estar indo para o ensino superior, o que esse aluno vai fazer? Ele vai se fechar em casa? Ele não vai trabalhar? Como que ele vai sair para trabalhar? Como que vai ser o dia a dia dele, né? Como que funciona isso? Tudo isso vai estar, já é abordado na Educação Plus, tá? No dia 7 de dezembro, nós vamos estar aqui com Jean Rafael Tonsiak, falando sobre o uso do game como ferramenta de letramento digital. No dia 9 de dezembro, vamos estar com a Gene de la Rosa, falando sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil.
Gente, isso é fantástico para as escolas que têm toda aquela dificuldade com internacionalização, ok? Alunos que têm que completar os estudos que estão vindo de outros países. No dia 14 de dezembro, vamos estar com a doutora Márcia Barreira, da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, falando tudo relacionado a isso. No dia 16 de dezembro, vamos estar com a Daniela Costa falando sobre ensino remoto. Nós vamos melhorar esse tema, mas nós vamos estar falando em essência a isso. Até o Alex fez um comentáriozinho aí no início da live. Vamos dar uma parada, né? Porque segundo o pessoal aí, fala, gente, será que a Carla dorme? Será que a Carla come? Quem é? Onde vive? Né? Aquele chamadinho da Rede Globo. Então, o pessoal já me perguntou, então, gente, mas vou dar uma paradinha. O Alex também, né, Alisson? A gente tem que dar uma recarregada na bateria para inventar coisa nova. Então a gente fica em casa só pensando, gente. É assim que a gente faz. Todo lugar que a gente fala, nossa, eu vou usar isso. Nossa, que fantástico, eu vou pegar. É assim que a gente fica. Né? Fala, gente, é assim que a gente fica, hein? Nós vamos parar a partir do dia 21 de dezembro. Vamos dar uma descansada, todo mundo, né, daquela merecida. E vamos estar voltando no dia 11 de janeiro. E quando voltarmos em 11 de janeiro, nós vamos estar aqui com a doutora Lilian Papis, falando sobre a importância do som na fala, fonoaudiologia, né? Como que essa história do som, processamento central auditivo, por que o R sai, por que o R não sai, por que alguém me fala T, eu ouço D, o que eu preciso fazer, encaminhamento, gente, fonoaudiologia é uma coisa do outro mundo, todo mundo precisa disso. E eu posso falar que eu conheço a doutora Lilian já há muitos anos, gente, ela fez tratamento com meu filho, muitos anos, 4 anos, quando ele foi diagnosticado com dislexia, todas essas trocas comuns que são feitas. E agora ele está voltando, gente, de novo para a doutora Lilian. Olha, tantos anos depois, ele está voltando. Por quê? Porque ele descobriu que tem que ser trabalhado mais coisas. Mais coisas precisam acontecer para que ele consiga entender. Então, veja como a fala é importante e o que a gente ouve é importante, ok? E no dia 13 de janeiro, que eu esqueci de falar na abertura, estava aqui, mas eu não vi, é sobre a Graça Graúna. Ela vai falar sobre literatura indígena. Gente, é total e completamente mistério. É o pessoal assim, gente, eu vou dar um spoiler. Ela é parente do Alex, tá? Então ela vive naquelas tribos. Gente, é papo cabeça. A gente tem que assistir. Assim, nossa, é fantástico. Vocês vão adorar. A gente tem que parar com essa história de botar 3 penas na cabeça do aluno com cartolina, cortar e falar, olha, vamos comemorar o dia do índio. Para, gente, isso é um horror. Isso é um horror. Vamos parar com isso. É um papo ancestral. Gente, é outra conversa. Cosmovisão, assim, realmente é lindo. Quem tem contato... É outra coisa, gente. É outro mundo. Lembram do Sebastian Guelick que a gente conversou? Todos aqueles sites que ele deu para trabalhar sobre a cultura indígena na educação. Gente, é tudo aquilo que o Sebastian deu e mais isso que ele está trazendo, gente. Gente, o negócio é louco. Vou dizer para vocês, o negócio é fantástico. Agora eu vou dar um recado que eu esqueci. No dia 25 de janeiro a 20... deixa eu ver se é 29 ou 28, para mim não falar besteira. 29. Não, deixa eu ver aqui, porque se eu der o recado feriado. Então, mas começa, ó. Não tem feriado, Alex. Você sabe que a pandemia... de janeiro é feriado em São Paulo. Não, é feriado em São Paulo, mas a gente já está se preparando aí. Aliás, hoje eu compartilhei um vídeo aí de um depoimento no pessoal na Itália, que já entrou na segunda onda do Covid. Gente, a coisa está muito feia. Sim, tá então, acho que faltou Vamos tomar cuidado. Enfim. Bom, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, que vai cair numa sexta-feira, de segunda a sexta, vai ter o segundo congresso da COED. Já teve o primeiro. Gente, foi mais de 9.000 participantes. E agora está vindo aí o segundo, que é o Congresso Online Educacional, ele é 100% online. E o tema desse congresso vai ser Educação Inclusiva, o desafio de pais e educadores nos tempos atuais. Eu fui convidada para participar do COED, assim como o Igor Arnaldo, que faz parte da equipe Classmaker, ele vai estar falando sobre educação 5.0. A doutora Cláudia Lopes já esteve com a gente aqui, 3 vezes, ela está voltando com a gente de novo. E eu vou estar fazendo a palestra no dia 28 de janeiro, falando sobre a inteligência artificial como ferramenta de inclusão. Gente, vai estar tudo de bom esse congresso. E sabe o que é melhor? COED, eles têm uma coisa assim que é fantástica, que eu adoro.
é aquele preço que cabe no seu bolso. Eu não estou falando isso daí para brincadeira, não. Imagina você fazer um congresso. Gente, eu vou fazer propaganda, sabe por quê? A gente sabe que esse ano da pandemia foi triste para todo mundo, mas, gente, quem soube aproveitar os seus momentos em casa, sabe que a gente cresceu muito. Eu cresci muito nessa pandemia. Eu fiz muito curso, muito congresso, muito tudo. E, gente, o preço deles é bom. Eu não sei se ainda está esse preço, mas, gente, R$ 29 para um congresso de 5 dias. Gente, quem já fez congresso sabe quanto custa a gente sair para ir nesse congresso. Só pensar aí nos que acontece aqui em São Paulo todo ano, aí e tal, tem o nome de uma mocinha e tal. Gente, é no mínimo parcelamento de 10 vezes. E a gente sabe que saiu de outra cidade, você paga tudo. Gente, é muito caro. Então, assim... Aproveita esse momento. Se eu não me engano, gente, estava R$ 29. Vamos lá, gente, pelo amor de tudo que é de mais sagrado. Congresso por R$ 29. Eu fiz o primeiro por um preço incrível. E eu, na verdade, eu já me inscrevi nesse segundo também para todos os outros dias, porque é doutorado, viu, Alex? Cumprir os créditos, a gente precisa, Sim. sabe? Tá lembrado disso? Sei. Então, eu já tô indo para o meu segundo, só tô te dando um toque. É 4 créditos, tá? Sei muito bem. Eu tô no que meu bom. último crédito, na verdade, já, né? Aham, tá bom, É então. sério. Eu não acredito. De disciplina, sim. De disciplina, já tô no último. Olha, eu terminei disciplina e tô... Gente, com esse aqui Nossa, eu tô arrasando esse ano com esses cursos. Bom, então, gente, queria agradecer a presença de vocês. Gente, nós estivemos aqui, eu vou falar agora, eu vou aproveitar alguma coisa que eu vou falar pessoalmente aqui na hora que o Alisson... Agora que o Alisson tá ouvindo... dar tchau no final. Ele vai dar. Eu só vou te adiantar mais ou menos. Olha, se nós temos um público que o pessoal acessa muito esse horário, e o dia seguinte, em 24 horas, a coisa bomba também. O pessoal junta tudo para assistir mais do que está nos canais. Nós batemos 31 compartilhamentos e atingimos 40 pessoas de visualização, fazendo a entrada. Então, a gente já sabe que isso daí vai estar rendendo bastante. Então, o pessoal vai entrar, vai ter dúvida. E aí eu quero te perguntar, tem algum contato que o pessoal pode entrar em contato, quiser falar com você, dúvidas? O pessoal sempre tem depois alguma coisinha ou outra. Se tiver, como eles te encontram? Vou digitar aqui no chat. Isso, por favor. Ó, pessoal, o Alisson vai colocar contato, como que ele consegue falar com vocês. Quem tiver dúvida, pergunta para ele. Gente, o Alisson, ele tem, assim, aquela vibe igual eu e igual o Alex. É assim, entrou pergunta de educação, a gente para tudo e vai responder. Então, é assim, a gente precisa de mais amor na educação, gente. E quando eu falo isso, eu estou falando dessas atitudes, tá? Ok? Vamos lá, nós não somos Europa, nem precisamos ser, então a gente não tem que deter o conhecimento para nós, ok? Sim. A gente vê isso acontecendo lá fora. Coloquei aí. Colaboratividade. Coloquei aí meu e-mail. Beleza. Tá? E o endereço do site, né? Os eu coloquei. Né? Eu coloquei. Quando você falou, ótimo, eu entrei e ótimo. procurei já. Você vê que a gente é rápido aqui, Alisson. Você falou no site, eu já coloquei. Mas coloca de novo. Eu coloquei aí, nós estamos em fase ainda de validação, né? Porque o projeto surgiu esse ano. E eu estou esperando agora os educadores, as pessoas que mexem com educação, mandarem os materiais, enviarem os materiais para a gente organizar tudo lindo lá no site e dizer assim, gente, está aqui para todo mundo, vamos colaborar, vamos crescer juntos, vamos produzir material, vamos compartilhar materiais didáticos. Eu vou estar falando... Ó, isso aí que o Alisson tá passando, eu vou toda vez, toda live, eu vou lembrar vocês disso, tá? Isso é muito importante, essa iniciativa dele, ok? Pode terminar, Alisson. Ótimo, eu queria agradecer, né, a vocês e terminar uma das frases que eu acho mais bonitas, né, da educação, quando Paulo Freire diz, né, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e fora da alegria, né? O eterno Paulo Freire aí colocando para a gente essa necessidade da boniteza na educação, né? Agradeço demais e fico à disposição para a gente conversar no e-mail, né? E outros canais. Ok, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tanta gente entrou aqui, tanta gente está mandando um monte de mensagem. Tá entrando bastante coisa aqui. Gente, muito obrigada, como sempre, pela audiência.
pessoal andou me passando umas mensagens, cadê vocês? O que aconteceu? Eu falei, gente, a gente esteve aqui já no outro, a gente esteve aqui com o pessoal de Portugal, a gente estava aqui. Ah, mas vocês não fizeram? Falhou uma semana. Falhou. Gente, foi uma segunda. Mas a gente está aqui toda segunda e quarta, tá? E a gente passou reprise, viu, Alex? Que o pessoal agora cobra, a gente está trazendo o povo online ao vivo. Pergunta para o Serguei quanta gente que ele atendeu mandando mensagem, passando mensagem para ele. Então, gente, muito obrigada de novo para vocês. Um beijo no coração e obrigada de novo. Gratidão para vocês. Alisson, gratidão. Beijo para você, Alex, gratidão. Pessoal, tchau, boa noite e a gente se vê na quarta-feira com a Tatiana Paz. Beijo, obrigado, gente. Alisson. Obrigado, Carla. Tchau, tchau. Até mais. Um grande abraço para vocês.